Olá, pessoal, tudo jóia? Que alegria chegar aí na sua casa através da programação aqui da nossa TV Alba, canal 12.2 aberto, canal 16 da NET, no sudoeste do estado, os amigos que acompanham a programação através da nossa parceira TV UESB. A partir desse momento a gente tem um conteúdo voltado não só para você, advogado, advogada, mas o público em geral, né, que precisa cada vez mais aprender, se informar sobre a realidade, sobre o universo jurídico aqui no nosso estado. Hoje quem está aqui com a gente no OAB na TV é o querido Ronaldo Soares, ele que é conselheiro aí da OAB Bahia. A gente vai falar um pouquinho sobre a advocacia no interior do estado, as ações da OAB nesse sentido, a importância, né, desse cuidado com a advocacia do interior. Você que está acompanhando a gente, está vendo de onde, né, de qual cidade do interior, da região metropolitana, participe com a gente aí através das redes sociais, tá? Doutor Ronaldo, primeiro boas-vindas, né? Primeira vez que eu lhe entrevisto aqui na OAB na TV, é uma alegria recebê-lo para a gente tratar de uma temática que precisa de destaque, que é o advogado lá do interior do estado. Obrigado, Milena. É uma alegria estar aqui, podendo dialogar, conversar sobre esses problemas que afligem e as soluções, evidentemente, né, que a gente propõe para a nossa tão sofrida advocacia do interior. Quando o senhor fala sofrida, eu já estava até pensando nessa pergunta, né, de quais são assim as principais questões, os principais problemas, desafios, né, desse advogado que atua no interior do estado. São muitas as adversidades que enfrentamos, mas sem dúvida nenhuma a maior delas é a taxa de congestionamento de processo, a morosidade, né, dos processos por conta da falta de estrutura, falta de juízes, de varas, de servidores. Essa cultura de falta de investimento nesse poder e nesses serviços públicos de grande procura da população. Tem alguma região que tem mais deficiência que outra, doutor Ronaldo? Como é que a OAB está lidando com essas questões? A gente sabe que desde o doutor Luiz Viana tem um maior investimento na construção de sedes, né, nas reformas, mas os problemas que não dependem da OAB continuam existindo. E aí eu queria que o senhor dissesse um pouquinho como é que estão essas demandas, né, e quais as soluções que vocês têm tratado aí com a advocacia. Sim, é verdade. Desde a primeira gestão do presidente Luiz Viana, que se adotou uma política de fortalecimento da advocacia do interior, né? Seja com a construção de sedes, de salas para atendimento dos advogados, também para essas ações, essas gestões junto aos tribunais com jurisdição na Bahia, para a instalação de novas varas, para a contratação de servidores, e, evidentemente, o provimento de cargos de juízes. Eu creio que essa dificuldade, essa realidade abrange toda a extensão da Bahia, do interior, porque há uma carência do número de servidores e de juízes no quadro do Tribunal de Justiça, né? Eu não diria o mesmo dos outros tribunais, o Tribunal do Trabalho e o Tribunal da Justiça Federal já atende razoavelmente bem a essas demandas. Então, o senhor acha que é geral a questão dos problemas ou tem alguma região do estado que o problema é maior? É geral, é geral. Como é que estão as ações da OAB nesse sentido, né? No diálogo com a classe e nas intervenções que são necessárias? A OAB tem feito gestões junto aos tribunais, manejado as ações cabíveis, tem conscientizado a população, né, dessa necessidade de se desenvolver pressões, ações, digamos assim, sociais e públicas para sensibilizar, né, os poderes a ver com outros olhos, enxergar assim com mais preocupação essa nossa realidade. Me chamou a atenção, e aí é até interessante você de casa observar essa questão, porque na pandemia, né, a gente teve vários segmentos afetados, prejudicados, a advocacia não foi diferente, mas algo que chamou a atenção é que durante a pandemia a gente teve o fechamento de vários fóruns, mas no interior do estado teve a abertura, inclusive, mais célere do que na capital. E aí eu queria saber se houve algum tipo de intervenção de papel, né, da OAB ali presente para que funcionasse dessa forma mais célere, tendo em vista tantos problemas que o interior já enfrentava e como foi que vocês fizeram essa construção para que a advocacia do interior não fosse tão prejudicada nesse momento tão sensível que a gente enfrentou? Fizemos muitas gestões
junto aos tribunais, mostrando essa necessidade de reabertura imediata por conta desse período todo em que os serviços foram prestados remotamente, com todas as dificuldades que isso representa. De todo modo, essa reabertura aconteceu assim de forma mais rápida do que na capital, mas com muitas deficiências ainda. Há uma necessidade de readequação, de se readaptar à nova realidade. Essas deficiências que existem ainda, quais que o senhor poderia citar? A falta de servidores, a falta de provimento de juízes, a instalação de novas varas, de comarcas, por exemplo, em Vitória da Conquista, que é a terceira maior cidade do estado da Bahia, nós temos apenas 2 varas de família, sendo que uma delas foi instalada no ano passado, em 2021. Há uma previsão de instalação de 3 varas desde 2007. Somente em 2021 nós conseguimos a instalação da segunda. Agora depende de quê, doutor? Para o pessoal que está acompanhando, a gente ouve muito, né, falar, falta vara para funcionar, falta juiz, e aí é um assunto repetitivo e que a gente está sempre dando destaque, inclusive na mídia, aqui mesmo no programa, é uma temática recorrente. O que é que falta? Depende de quem? Tem uma listagem? Qual a expectativa que essa realidade mude? Existe um plano estratégico para isso? Olha, eu vou começar pela região do Recôncavo, a cuidar dessa questão da abertura de varas, e aí a OAB, quem seja os conselheiros, vai ficar ali à frente, vou ter reunião. O objetivo são tantas varas, reabrir, até abrir ou reabrir até o final do ano. Tem metas, tem prazos? Como é que funciona essa questão? Eu acho que depende de vontade política, certo, fundamentalmente. Né? Certo. São os gestores das ações, das políticas públicas que precisam ter consciência da importância que esse serviço representa para a população. Nós estamos falando da advocacia, mas não é bom que nós percamos de vista que o advogado é apenas um representante da advocacia. Um braço, né, da sociedade. Ele faz apenas uma interlocução. Né? Então, quem sofre com essa deficiência é a população. A população que necessita se utilizar desses serviços públicos. E tem esses serviços negados, que atingem até, muitas vezes, a sua própria cidadania. Com toda certeza. Se eu teria, assim, números, mesmo que não sejam específicos, né, atualizados, mas desse déficit, por exemplo, de juízes de varas no interior do estado? Eu não tenho números exatos, né, dessa carência que existe, mas eu posso trazer alguns dados da nossa comarca, lá de Vitória da Conquista. Nós temos essa primeira vara de família que já existia, com 13 mil processos. Uma vara de fazenda pública com quase 40 mil processos. Então, né, esse princípio da razoável duração do processo que está esculpido na Constituição não tem sido cumprido. Não há uma observância desse princípio. E a população também precisa se mobilizar no sentido de cobrar, né, dos poderes constituídos essas políticas para, se não resolver completamente o problema, pelo menos minimizá-lo. Aqui mesmo no programa, doutor Ronaldo, a gente entrevistou, né, as presidentes hoje, né, a presidente e a vice, né, Dani, Cris, que fazem parte também da diretoria, né, outros integrantes, e uma temática que a gente trouxe foi esses investimentos também nas novas sedes e no digital, né, para que os advogados do interior estivessem tão próximos da OAB, ali, né, da região da Joana Angélica, como um escritório no Campo Grande. E assim, o que a gente vê por parte da OAB é isso, né, é algo dinâmico, é conectado, tem parceria com a ESA para levar também esses cursos para os advogados que estão começando. Então, se a gente fosse discutir aqui essa questão, os tribunais não estão nessa mesma evolução, né? É essa a realidade hoje, por isso essa discrepância tão grande de tantos casos acumulando ali, tantos processos acumulando e tantos advogados insatisfeitos, seja no interior ou aqui mesmo na capital? Sim, você acentuou que a OAB tem feito esse seu papel, tem cumprido esse seu papel, né? Dotando
as subseções de salas, de equipamentos, de assistência técnica para os advogados, principalmente aqueles advogados que estão iniciando a carreira, que não têm um escritório ainda montado, não têm uma carreira consolidada, não têm uma carteira de clientes. Então, eles enfrentam todas essas dificuldades, seja para se adequar a essa nova realidade, né, do processo digital, das mídias, né, que hoje atendem a essa necessidade de interlocução com os tribunais, com as varas, né, remotamente. Você enfrenta uma dificuldade, porque muitas vezes você não tem contato com o servidor do cartório, com os juízes. Mas a OAB tem feito o seu papel justamente intensificando essa política. A nossa presidente Daniela tem intensificado essa política já adotada, como nós falamos, pelo presidente Luiz Viana, mantida na gestão do presidente Fabrício Castro. Mas isso não resolve os nossos problemas completamente, porque do outro lado nós não temos a ressonância que a gente espera. Agora, o senhor falou algo que é importante, que me chama a atenção e que eu sempre faço parte aqui, não só no OAB, mas no jornalismo, do papel da sociedade, né? Para que reverta essa situação, né? Na construção dessa mudança. Quando a gente se acomoda e senta na poltrona apenas para assistir, né, o que está acontecendo, mas não está engajado com causa nenhuma, ainda mais lento será essa mudança, né? Mais lenta será essa mudança. Aí eu lhe pergunto, o que é que tem feito, né, o que é que tem feito as comissões, o que é que tem feito a sociedade para tentar reverter essa situação? E quais dicas o senhor daria aqui? Que convocação, né, o senhor faria para que a gente tivesse assim, uma mudança mais rápida dessa realidade? É essa mobilização da sociedade em contínuo, mostrando a ela que, na verdade, esse serviço, o destinatário final desse serviço é a população, é a sociedade civil. Uhum. O advogado ou a advocacia é apenas um interlocutor, é quem estabelece um diálogo entre a sociedade e os poderes, e os tribunais e a jurisdição de um modo geral. Nós fizemos isso em Vitória da Conquista, quando estivemos na presidência da subseção, mobilizando todos os segmentos sociais para cobrar a instalação dessas duas últimas varas que foram instaladas em 2021. Então, realizamos audiências públicas com todos os segmentos, jornalistas, sindicatos, lojas maçônicas, enfim, toda a população, para mostrar que a gente precisava cobrar dos poderes, né, digamos assim, esses equipamentos, essas ferramentas que a sociedade E houve uma mudança lá em Vitória da Conquista? Conseguimos a instalação de 2 varas. Pois é. Estamos brigando pela instalação de outras mais. Uhum. Né? Eu acho que esse é o papel que a OAB deve exercer, essa mobilização, levando em conta a credibilidade que a OAB tem na sociedade civil, né? Doutor Ronaldo, o cidadão que está com o processo, né? O senhor trouxe aqui alguns números, eu até anotei na vara de família, mais de 13 mil processos, outros 40 mil também na Fazenda, Fazenda né? Pública. Fazenda Pública. O cidadão que tem um processo desse que já dura anos e anos e nada acontece, de que forma ele pode denunciar, tornar público e dar visibilidade, né, a essa questão, para que tenha transparência, por exemplo, do tempo que está fugindo aí do razoável de duração de um processo? Promover as representações junto às corregedorias, denunciar na imprensa, mobilizar a comunidade, mostrar da necessidade que se tem de se resolver um problema de divórcio, por exemplo, um pedido de pensão alimentícia, que demora anos para ter a sua solução, né? Então, denunciar, mostrar, cobrar e, fundamentalmente, representar. Uhum. A OAB tem feito isso, foram muitas as representações, a nossa Procuradoria tem atuado assim com bastante eficiência nessas representações. Ok. Gente, você que ligou a TV agora, eu estou aqui hoje recebendo o doutor Ronaldo Soares, ele é conselheiro da OAB Bahia. O tema hoje de destaque do nosso OAB na TV é a questão da advocacia no interior do estado, os problemas, né, principalmente que os advogados e advogadas estão enfrentando, e aí o papel da OAB na mudança, né, de toda essa realidade. A gente já falou de algumas temáticas importantes, a gente vai para o intervalo agora, doutor Ronaldo, e na volta a gente traz outras questões para o pessoal que está em casa. Se você está acompanhando
participando, quiser participar aí na rede social, inclusive sugerir, né, temas para a nossa construção aqui do nosso OAB na TV, é só entrar no Instagram ou da TV Alba ou da OAB Bahia e participar. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. De volta com o nosso OAB na TV. Se você ligou a TV agora, quem está aqui com a gente hoje é o Dr. Ronaldo Soares, ele é conselheiro da OAB Bahia. Estamos falando da advocacia no interior. Dr. Ronaldo, retomando aqui um outro assunto que é importante a gente falar e que eu nem sabia, né, fui pesquisar aqui para o nosso programa, são as questões das prerrogativas, né? Eu já entrevistei aqui o pessoal da presidência da comissão aí de prerrogativas da OAB, mas eu não sabia que até nisso o interior sofria, que lá essa quebra, né, de prerrogativas é ainda maior. Por quê? Há uma incidência assim mais acentuada, né, desses casos de violação de prerrogativas. Eu imagino que seja pela errônea compreensão das autoridades que praticam essas violações do papel que a OAB exerce no Estado Democrático de Direito. Na verdade, quando se fala em defesa das prerrogativas, não quer se buscar um privilégio para o advogado, para o profissional. Quer buscar uma garantia dos direitos do cidadão que o advogado representa. Então, na medida em que você é autoridade, viola os direitos do advogado em estar exercendo a profissão, você está atacando diretamente o direito do constituinte. E no interior, eu acho que há uma cultura de que nós não temos contato, interlocução, diálogo com as autoridades da capital, que são capazes de coibir essas ações. Principalmente por parte da autoridade policial. Nós tivemos vários casos lá na nossa região envolvendo a Polícia Militar e, claro, a instituição respeitabilíssima, bem respeitada, tem o seu papel constitucional muito bem construído, mas alguns integrantes, né, dessas corporações não conhecem, não sabem do papel que exercem nesse contexto social. E por não saber, acaba cometendo, né, esse tipo de infração, digamos assim. Exatamente. E qual o papel da OAB, né, nesse sentido? Vocês também estão levando para o interior aquelas capacitações, né? Eu estava acompanhando aqui em uma outra entrevista, né, de instruir mesmo, de conversar, né, nas delegacias, de conversar também no segmento jurídico sobre essa temática. Como é que é no interior o trato dessas questões? Sim. Nós temos dialogado com as mais diversas autoridades, temos feito projetos em conjunto, temos conscientizado e temos manejado as ações e as representações cabíveis. E aí vocês acompanham diretamente, né, quando acontece algum caso, né? Mesmo estando no interior, eu vi que é bem ágil essa questão de acompanhar quando tem alguma prerrogativa aí. Daniela Borges estava dizendo da agilidade que tem a comissão. É importante o advogado do interior também ter essa consciência e tranquilidade, né, doutor? Sim, nós temos recebido todo o apoio a uma comissão instalada exatamente para atender a esses casos, que tem uma resposta assim imediata. Nós temos um contato direto com essa comissão, são realizados também desagravos públicos, né, para mostrar que nós estamos vigilantes e atentos a essas anomalias, né, que são cometidas, anomalias sociais. Sociais, né? Com certeza. Que a gente precisa aqui destacar, você que está acompanhando o programa que chegou agora, né, a gente falando aí sobre a advocacia do interior, são tantas questões, né, a gente está trazendo aqui apenas um recorte, né, dos problemas que existem, das soluções imediatas, e as pessoas que acompanham a nossa programação, advogados ou não, precisam também estar integrados disso. A gente falou agora há pouco da responsabilidade social, do seu papel enquanto cidadão, denunciando algum atraso de processo, denunciando a postura, né, o tratamento aí advogado
cliente, se você perceber algo assim. E é dessa forma, né, com a nossa participação ativa, que a gente constrói uma sociedade com muito mais eficiência em todas as áreas. O doutor Ronaldo Soares, ele é conselheiro da UAB Bahia e a gente está tirando algumas dúvidas, falando um pouquinho aí do trabalho da UAB no interior, do papel dos advogados e advogadas, e também temos que levar um pouquinho de serviço, né, para vocês que acompanham a gente aí no interior do estado, principalmente no sudoeste da Bahia, que a gente tem aí a audiência do pessoal da TV UESB, que acompanha, né, a nossa programação aqui da TV Alba. Doutor, eu queria falar um pouquinho de serviço com relação à mudança de banco, né? Ganhou visibilidade aí no meio jurídico essa mudança do banco para o Banco BRB, e eu queria saber como é que foi no interior. Eu digo porque as pessoas sentem falta ainda da agência física, né? Embora a tecnologia já está aí tão disponível através dos aplicativos e ferramentas, e aí eu queria saber dessa questão, como é que foi essa adaptação também da mudança de banco no interior, se está tendo algum problema que o senhor queira aqui apontar para esclarecer, né, para os advogados do interior do estado. Ainda temos algumas deficiências, né? E essa mudança, esse ajuste, né, normal. Inicial é normal que haja algumas distorções, algumas dificuldades iniciais, as ferramentas ainda incipientes, começando a se ajustar. O banco anterior que prestava esse serviço tem uma estrutura maior, né, já está no mercado há mais tempo, mas trabalha com outras carteiras, trabalha em outras vertentes, né? O BRB tem por objetivo apenas trabalhar esses processos que envolvem o Tribunal de Justiça e a advocacia e os clientes, enfim. Nós temos experimentado uma ferramenta nova que tem sido assim, muito bem aceita pelos advogados, que é o alvará eletrônico por Pix, de pagamento imediato, o que não acontecia na estrutura anterior, que a gente tem que esperar 48 horas, além de enfrentar filas. Eu espero que esses serviços sejam aprimorados ainda. A UAB tem acompanhado, o trabalho tem cobrado do BRB. Essa estrutura física também é importante que se tenha, né, a fim de que a gente possa dirimir essas dificuldades com mais facilidade, tendo um contato direto, né, físico com os operadores. Quais são as principais dúvidas hoje, né, no uso, né, desse novo banco, dessas novas ferramentas? O manejo dos equipamentos, né? Nós não temos ainda uma certa familiaridade com o sistema, às vezes há algumas inconsequências de falta de acesso, de contato, e também uma dificuldade que se enfrenta são os advogados que ainda não dispõem de equipamentos suficientes para estabelecer esse contato. É a famosa mudança cultural também, né? Mudança cultural Estavam tão também. acostumados do jeitinho que funcionava e aí toda mudança, né, requer ajustes, Exatamente, adaptações. exatamente. Muitas vezes, eu sei que é o caso, vem para melhorar, né? Já que a gente está agora com um banco específico para atender a advocacia, justamente para criar novas tecnologias e mecanismos que tragam mais dinamismo, né, para o segmento. Então, você que é advogado e advogada, essa chegada, né, de novidades, tem esses ajustes necessários, mas a gente está vendo aí que também já está disponível para você que é do interior do estado. E se você tem dúvidas a respeito dessa questão, pode mandar, né, para o nosso Instagram aqui da TV Alba e da UAB Bahia, questões que a gente possa trazer aqui no programa para estar tendo visibilidade para todo o público. Doutor Ronaldo, queria falar um pouquinho agora sobre o trabalho, né, desenvolvido pela UAB no interior. A gente falou um pouco aqui da qualificação, a gente falou um pouco do papel das comissões, das novas sedes, mas algo que a gente precisa destacar é treinamento, né? Conhecimento, que é poder, né? E aí tem seminários, tem eventos que sempre acontecem. Tem alguma novidade aí surgindo, alguma coisa na agenda para o interior do estado nesse sentido? São muitas as ações praticadas pela Escola Superior de Advocacia, em parceria com as subseções, cursos, palestras, seminários, né? Às vezes virtuais, às vezes presenciais, híbridos também. Recentemente, nós tivemos um encontro sertanejo da advocacia no mês de maio em Mucugê. Então, há vários projetos que estão sendo construídos e que serão encetados na sequência. Eu reputo assim, de grande importância o trabalho da Escola Superior de Advocacia, que agora com essa nova realidade virtual tem mais facilidade de levar esses cursos,
esses treinamentos, né? Antes a gente tinha que se deslocar do interior para a capital, agora a gente faz a viagem em sentido inverso. A capital são os professores daqui, que estão em interlocução permanente conosco no interior. Muito bacana, parabenizar, né, vocês que estão à frente aí desse projeto. Agora, quer ver uma dúvida que chega aqui para a gente? O papel do conselheiro. Qual o seu papel como conselheiro diante de todo esse cenário, todas essas ideias que a gente falou aqui? O conselheiro exerce um papel assim parecido com o deputado estadual. Nós estamos aqui bacana a na comparação. Assembleia Legislativa, Estamos na casa, né? então. Um colegiado que é eleito por toda a advocacia baiana. Na Bahia, nós temos 102 conselheiros que discutimos questões relacionadas à nossa instituição, à OAB e à advocacia. Então, assim como os deputados recebem os pedidos, né, dos eleitores, dos cidadãos, os advogados e advogadas podem procurar um conselheiro ou outro para apresentar uma questão da classe e pedir soluções ou um projeto de lei específico para o universo da advocacia. Como é que são essas demandas? As pessoas, os advogados têm consciência disso tudo? Tem muita gente que desconhece, né, doutor? Muita gente desconhece. Assim, nós temos hoje no Conselho Seccional da Bahia uma paridade de gênero, de raça e de advogados da capital e do interior. Então, nós temos, oportunizando tudo e todos, nós né? temos conselheiros de todos os rincões do estado, né? Hoje mesmo nós temos reunião aqui em Salvador. Vou sair daqui, vou diretamente para lá, para a sede, para discutir, trazer os problemas, né, da nossa região e de outras regiões e buscar soluções para eles. Então, todo mês a gente se reúne e também a gente está em contato permanente com outros conselheiros. Então, é como se a Bahia estivesse toda hoje aqui na sede para a discussão desses problemas e, mais importante do que a discussão, buscar soluções. Para muitos deles. Tem algum segmento da advocacia que tem mais problemas tributário, familiar ou não? Eu creio que a advocacia na área civil sofre mais com isso, né, por conta dessa falta de estrutura que eu coloquei. Os processos trabalhistas, tramitam na Justiça Federal, não tem aquela celeridade que a gente espera, mas há uma taxa de congestionamento bem menor do que existe na Justiça Estadual. Ok. Doutor Ronaldo Soares, nosso convidado de hoje do OAB na TV. Já estamos aí nos aproximando dos minutos finais, então eu queria deixar essa oportunidade, né, desse tempinho, agradecer aqui a sua presença e que o senhor fizesse suas considerações finais, né, para os outros conselheiros que nos acompanham, para os advogados e advogadas daqui da capital e também do interior. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês e com toda a advocacia que assiste o programa e dizer da importância dele, né, nesse sentido de mobilizar a classe e também a sociedade civil em torno desses problemas todos que são nossos, né, nossos da advocacia, nossos da sociedade civil. E é exatamente isso que a gente busca fazer, estar dialogando, estar mostrando e buscando as soluções para sugerir e pressionar, digamos assim, entre aspas, os poderes, né, constituídos e que possuem competência para a solução deles. Juntos todos são mais fortes, né, doutor? Sem dúvida nenhuma. Obrigada. Nós que agradecemos aqui a TV Alba, a nossa equipe, pela sua participação. Espero que a gente tenha esclarecido as principais dúvidas. Caso contrário, se ainda surgiu alguma questão ou outra, participe através das redes sociais, manda sua mensagem lá no direct, que será muito bem-vinda. Nosso programa de hoje fica por aqui. O entrevistado, doutor Ronaldo Soares, conselheiro da OAB Bahia. A gente tem na próxima semana, né, quinta-feira, sempre às 14h30, programa de estreia. E siga aí acompanhando a programação da TV Alba. A gente se vê. Tchau, tchau.